Eu acho que eu já falei disso aqui algumas vezes, mas eu acho que diversas vezes na nossa vida, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, o universo, eles testam a gente pra ver se a gente realmente tá alinhado com a realidade que a gente tá criando na nossa cabeça, seja ela positiva ou negativa, ou se a gente tá fazendo isso de maneira consciente ou inconsciente, não importa o estado que você tá. Acho que a vida ela vai testando você e vai te jogando coisas. Você tá com aquela mentalidade negativa, você começa num dia negativo e a vida joga mais e mais coisas negativas ao longo do seu dia pra comprovar aquele estado que você tá alinhado naquele momento. E eu percebo isso e muitas vezes eu acabo me deixando levar pela situação, eu não consigo controlar e eu entrego os meus sentimentos e eu meio que me desespero no momento. Que aí quando eu me dou conta, eu consigo me realinhar e me acalmar, coisas elas fluem de uma maneira natural e tudo se resolve praticamente como mágica. Não é mágica, claro, é o poder da mente que a gente tem para criar e co-criar o que a gente quiser. E cada vez mais é muito crível tudo que acontece comigo e tudo que vai acontecendo, e são pequenas coisas que se passam e o universo se mostra mais presente pra mim, respondendo tudo que eu quero e as coisas vão se passando. Tem umas 2 semanas que essas coisas ocorreram e eu queria contar aqui pra compartilhar isso que aconteceu comigo, que mais ou menos um mês e meio, eu saiu uma bolinha no meu olho. Essa bolinha começou como um terçol e ela demorou 1 semana e meia pra desinchar esse terçol e ficou uma bolinha depois disso que chama de calásio. E eu já tive isso anteriormente e eu tive que fazer uma cirurgia pra remover porque é como se fosse um líquido que fica lá, enfim. E aí, como eu não moro no Brasil, eu moro aqui no Canadá e a questão médica é um pouco diferente. Eu tava um pouco com medo disso, porque eu tava com medo de ter que fazer uma cirurgia de novo e honestamente eu nunca tinha ido no médico aqui, eu não sabia como que funcionava tudo. Eu tenho um seguro saúde aqui do governo, mas eu não sei como que usa, enfim, e essas coisas foram tudo colocando ideias na minha cabeça, muito baseado no histórico que eu tinha, que eu tive um problema em relação a isso há uns 4 anos atrás, e eu tive que fazer uma cirurgia para resolver esse problema. Como eu fui entrando nesse estado de medo, de angústia e que eu ia ter que fazer uma cirurgia, eu fui tendo a impressão que meu olho tava ficando cada vez mais inchado, não tava melhorando, tava entrando nesse estado que eu ia ter que fazer uma cirurgia e eu acabei me desesperando. Cada vez mais que eu acordava, eu me olhava no espelho, eu tinha a impressão que meu olho tava pior, que as coisas não estavam melhorando e eu tava me desesperando e eu fui me colocando numa situação que eu falei, meu Deus, nada vai dar certo. Eu fui me colocando numa angústia, eu tava chorando porque eu tava com medo de ter que ir pro Brasil só pra fazer isso, enfim, as coisas foram desenrolando. Aí eu me dei conta, eu falei, não, isso daqui tá totalmente contra das coisas que eu acredito, porque eu tô me colocando numa situação de medo, de angústia e que não vai funcionar desse jeito. A primeira coisa que eu fiz, eu comecei a repetir na minha cabeça que tudo estava resolvido, que não tinha problema nenhum, que se eu tivesse que. Primeiro eu coloquei na minha cabeça que se eu tivesse que fazer uma cirurgia, ia fluir tudo bem, só que aí depois eu coloquei, não, não existe essa, não vou ter que fazer cirurgia, isso vai se resolver de uma forma tranquila, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer. Então eu fui pesquisar, lembrei as coisas que eu já tinha que ter feito, então lavar o olho de uma maneira certa, fazer compressa com água quente, e fui fazendo todo o processo, fazendo tudo o que eu podia no momento e colocando na minha cabeça que a cura estava indo pro meu olho, que estava dando tudo certo e estava fluindo. E aí isso foram se passando 1, 2 semanas. Tinha a impressão que tinha uma melhora, mas ao mesmo tempo tava na mesma coisa. Aí eu tava falando, não, aí eu fiquei nesse impasse. Não, porque eu não vou no médico, porque eu tô fazendo esse processo espiritual, tudo. Falei, não, eu posso ir no médico, fazer tudo que tem que fazer e continuar acreditando que as coisas vão se resolver. E eu fui no médico. E aí eu cheguei aí no médico particular, porque eu vi a questão do serviço público aqui, ia demorar muito, porque não tinha vaga. E foi uma outra coisa que aconteceu, porque eu tive que pagar $300 só pra uma consulta. Era só pra ele ver o meu olho pra me encaminhar realmente pro oftalmologista. Foi que surgiu uma outra coisa na minha cabeça, porque quando eu tive que gastar esses $300, eu não sou uma pessoa mesquinha e eu não fico com dó de gastar dinheiro, mas eu gosto de destinar o meu dinheiro pra coisas que vão me agradar. Então, assim, eu prefiro gastar $300 numa coisa, num bem, alguma coisa numa viagem, ou num final de semana, alguma coisa muito legal, que gastar $300 num médico de uma coisa que, sei lá, numa consulta de 15 minutos. Eu lembro que isso foi num sábado, a consulta que eu fiz, que eu o tempo todo meio que internamente reclamando pra mim, falando, ai, gastei R$ 300 à toa, porque eu fui no médico só pra pegar um papel de um encaminhamento, porque esse sistema daqui é muito ruim, e fiquei entrando nessa energia. Quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, eu não posso ficar nessa, porque eu tô me colocando numa energia de mesquinharia, de escassez, essas coisas, não. E aí eu comecei a repetir pra mim mesmo, não, tudo que eu gasto volta pra mim multiplicado, tudo que eu gasto volta pra mim multiplicado, que é realmente o que eu faço na minha vida, quando eu gasto qualquer coisa, enfim, porque eu não sou aquela pessoa, igual eu mencionei, eu não sou aquela
pessoa que prende o dinheiro. Pra mim, tudo que eu gasto volta pra mim multiplicado e eu me alinhei nessa energia. Como mágica, que não foi mágica, foi o que eu atraí, eu fui no médico sábado, passou domingo, tava só aguardando o encaminhamento pra marcar uma outra consulta. Eles pegaram a minha situação e enviaram pra clínica, porque aqui, quando você tem uma situação, esse primeiro médico, ele encaminha pro médico especialista e você tem que aguardar o médico especialista entrar em contato com você pra marcar a próxima etapa. Na segunda-feira, eu acordei já com a impressão que meu olho tava melhor. Eu comecei a vibrar nessa energia que tava melhorando. Eu falei, nossa, meu olho tá melhor, tipo, tá menos inchado, não tá vermelho e, sabe, não tava meio imperceptível. Eu até perguntei pra minha colega do trabalho, eu falei, nossa, você acha que meu olho tá melhor? Ela falou, nossa, tá muito melhor, não tá vermelho, isso e aquilo. Aí eu falei, nossa, minha energia tá funcionando, né? E continuei nessa energia. Eu que esqueci. Assim, eu fazia o processo, tudo que eu tinha que fazer de cuidado do meu olho e meio que esqueci e fui seguindo a minha vida. Passou na terça. Aí eu lembro que eu tava conversando com uma amiga minha de novo e ela falou assim, nossa, que triste, né? Que você teve que gastar $300 só pra passar numa consulta de 15 minutos, que meio que não adiantou nada, que você ainda tem que gastar mais. E aí eu falei pra ela, cara, deixa pra lá, igual eu falei, tudo que eu gasto volta pra mim multiplicado. E foi, e meu olho melhorando cada vez mais. Um dia depois, na quarta, eu tava voltando do trabalho, e aí o vizinho daqui, ele falou assim, Alex, eu tenho uma carta pra você no correio. Aí eu falei, obrigado, fui lá e peguei a carta. E quando eu vi a carta, era uma carta do governo do Canadá. Quando eu abri essa carta, tinha um cheque pra mim no valor de $2.800, que eu tava totalmente não esperando. O que originou esse cheque? Foi da declaração de imposto de renda, que eu fiz no mês passado, no meio de março. Eu achei que ia demorar muito mais pra vir esse... Na verdade, eu nem tava contando com esse dinheiro, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha feito essa declaração de imposto de renda. No momento que eu fiz, eu não tinha conseguido ver quanto que eu ia restituir, nada disso. Então, era um dinheiro que eu tava totalmente não esperando. Eu tava esperando uma restituição, mas não nesse valor tão alto, porque eu esperava que eu recebesse, sei lá, $500 de restituição no máximo, mas isso totalmente estava fora da minha cabeça. Um dia antes, eu falei que tudo que eu gasto volta multiplicado pra mim, então eu gastei $300 e voltou pra mim quase 10 vezes mais, e foi o valor de 2.800. Meu olho começou a melhorar magicamente. Então agora eu ainda tenho só um pouquinho que tá regredindo. Isso tem quase 2 semanas dessa situação que eu fui no médico. E as coisas resolveram pra mim como mágica, mas não foi como mágica, foi só a energia que eu coloquei. Quando isso veio pra mim, eu meio que comecei a me desesperar, comecei a ficar num medo muito grande. Eu falei, não quero fazer cirurgia e não sei o que. Eu fui me colocando nessa energia e quando eu me coloquei nessa energia, o meu olho tava ficando muito pior. No momento que eu relaxei, eu tipo soltei, deixei o negócio ir, tudo foi fluindo, o meu olho foi melhorando. Eu continuo fazendo todo o processo de limpeza, compressa, tudo que eu tenho pra fazer e melhorando cada vez mais. E hoje assim, eu já considero totalmente fora de cogitação fazer uma cirurgia, porque acredito que até uma opinião médica, porque eu ainda não consegui a consulta com um especialista, mas enfim, eu vou nessa consulta só pra ele ter a confirmação de que eu não vou precisar fazer uma cirurgia, só pra ele falar, pra eu continuar fazendo esses procedimentos que eu já tô fazendo e conseguir, tipo, todo o cashback que a vida me deu com essa afirmação do dinheiro que eu tinha gastado. No começo eu achei que era uma grana totalmente desperdiçada. No fim, eu recebi muito mais do que isso só por conta da energia que eu me coloquei. Muitas vezes na minha vida, eu me coloco com medo de algumas coisas. Porque assim, agora eu não tô 100% satisfeito com algumas situações que eu tô vivendo. Tenho me colocado numa situação de que, mantendo a minha cabeça no agora, falando que tudo que eu preciso eu tenho no agora, em relação a teto, em relação a comida, a bem-estar, essas coisas, tudo que eu preciso eu tenho, mas nem tudo que eu quero eu tenho no exato momento. Me acalmo, eu me mantenho sereno e tento seguir tendo a minha mente no agora e em paz do que vai vir no futuro, porque eu sei que vai vir exatamente o que eu preciso e o que eu quero também, dependendo da minha energia. Eu tento me acalmar, me manter em paz, seguindo a minha cabeça nessa boa energia, porque todas as vezes que eu me coloco num desespero, eu acho que eu me perco. E, sei lá, aí às vezes eu me acho tão bobo, porque eu falo, meu, eu tenho a solução nas minhas mãos. Só que a nossa cabeça, o nosso sentimento, às vezes leva a gente pra um caminho que eu falo, mano, pra quê? Sabe? Não tem necessidade. Cada vez mais, toda vez quando eu meio que me perco, aí vem essas situações onde a vida fala, não, tipo, controla seu sentimento, controla isso, que vai dar tudo certo, vai lá e dá certo. Então eu só vou me controlando. Bom pra mim porque vem como história de vídeo e eu gosto de compartilhar aqui. Então eu vejo muita gente comentando as mesmas coisas aqui, nas mesmas situações. E toda vez quando eu passo por isso, eu sempre falo, não, é um bom momento pra eu compartilhar, pra mostrar que eu também esse processo de evolução, mas eu ainda tenho essas fraquejadas e é sempre bom compartilhar, porque a gente consegue, sei lá, ver outros caminhos e ver que tá todo mundo na mesma, eu cada vez mais com força e abrindo esse caminho e, sei lá, seguindo em paz, colocando dentro de mim a certeza que tudo que eu posso, eu consigo e é só me manter em paz e calmo que tudo vai fluir bem e bora lá. Eu confio que vai dar tudo certo.